E sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da IDF Móveis. Hoje, mais uma vez, com a lenda Tiago Dil, o homem da Constat. Isso. Vou falar de novo, Constat. Constate. Constat. E como você pôde ver, nós estamos agora na segunda edição de dois tempos de meia hora. Então, se você não viu a primeira parte desse podcast que ficou animal, ficou muito bom, volta lá, deve estar aqui para cima, volta lá, dá uma olhadinha e depois volta aqui para a segunda parte, que nós temos muito conteúdo, muita novidades e muito conhecimento para você que quer construir, para você que quer comprar o seu imóvel, que você possa fazer uma negociação sem medo e sem engano. Vem com a gente. Tiago, obrigado. Obrigado por estar aqui mais uma vez, por se colocar à disposição da IDF para nós passarmos esse conhecimento para o nosso público aí. Não, agradeço bastante fazer essa segunda parte contigo. Realmente a primeira parte ficou imperdível. A gente conseguiu passar bastante informação interessante, né, dessa área da construção civil. E o intuito é informar todo mundo da conscientização do que tem que conhecer do imóvel para que faça uma compra ou até uma venda segura, né? Então o intuito da gente é aprimorar um pouco mais o nosso bate-papo aí. Perfeito. E como prometido, ficou uma pergunta pendente da primeira parte. É um truquezinho de marketing que a gente faz para Isso. engajar o pessoal e tal, né? E eu estava ilustrando um exemplo, Tiago, que era o seguinte: comprei meu imóvel na planta. E tô feliz com ele, tá dando tudo certo. Só que daqui a pouco apareceu uma bolha na parede, apareceu uma infiltração, uma fissura, até uma rachadura. E aí eu aciono a consultora, só, pessoal, tá tendo alguns problemas no meu apartamento. E a consultora fala assim, ó, já passou do tempo, ou de repente, isso não é um problema nosso, foi mau uso e tal. E aí o que que eu faço? Certo. Eu chamo o Super Thiago? O nosso trabalho, como eu atuo também na área de perícia judicial, a gente tem um conhecimento tanto da parte de construção quanto um pouco dessa parte jurídica, né? O que a gente sempre analisa é a origem do problema. Tu precisa saber realmente, né, chamar um profissional como a gente vai analisar se realmente é um problema de construção, que advém da origem da construção, um problema no projeto, no material, na própria execução, ou se realmente é um uso inadequado do proprietário, uma falta de manutenção do proprietário, né? Como a gente já conversou, o proprietário recebe um manual também das manutenções periódicas que devem fazer, e a gente, como uma pessoa terceirizada, idônea, que não precisa nem analisar a parte da consultora, nem do proprietário, simplesmente a gente vai lá e analisa realmente o que está acontecendo. Tem algumas situações de garantias de 1, 2, 3 até 5 anos, certo? Mas, principalmente juridicamente, a gente, quando faz uma perícia judicial, a gente analisa se essa trinca foi realmente de construção, não depende muito dessa parte de garantias, tá? Então, não adianta assim, ó, eu dou esse exemplo. Um cano deu um vazamento depois de 1 ano e 1 dia, tá? Perfeito. A garantia era de 1 ano. Tá? A consultora não tem responsabilidade sobre isso, se o cano nunca foi colado, por exemplo. Tá? Então a gente sempre analisa a origem. Né? Então, muitas vezes o bom senso entre a consultora e o proprietário nessa situação é o mais viável. Né? Mas se às vezes o proprietário, o condomínio não está seguro na informação que a consultora deu, contrate, né, um profissional isento para realmente dar uma assistência em relação aos problemas. Tá? É bacana, Thiago, porque daí eu percebo que daí contra fatos não argumentos, Uhum, né? uhum. E uma coisa que eu vi na primeira parte ali, que eu achei muito bacana, é que tu fique isento de qualquer tipo de tendência, de ser Uhum, tendencioso ou ao uhum. contratante, que é muito importante, Muito. né? Uhum. Ou a parte que está sendo acionada, que é a Isso. consultora e tal. Então a gente vai dar ali um dossiê, é assim Uhum. que funciona? Isso. É É um um laudo, um dossiê, parecer, um um laudo, um diagnóstico. diagnóstico do problema. Uhum, E uhum. nesse diagnóstico, tu já dá também a origem dele? O que está provocando ou Tu não? sempre, quando a gente faz um laudo, a gente dá sempre a causa do problema, certo? Por que está acontecendo? Essa cerâmica está descolando. A gente dá a causa do problema. Não foi realmente bem assentado, né? A gente às vezes retira uma cerâmica e vê que não cumpriu, por exemplo, alguns itens de norma. Eu tento sempre embasar em normas, né, Rafael, para as pessoas interligarem com lei, né? A norma tem força de lei. Então, se a consultora, por exemplo, não cumpriu alguma situação normativa, não adianta passar de 1, 2, 3, 5 anos que a origem realmente estava na parte da construção, não foi uma falta
de cuidado do proprietário. Tá? Então, no meu lado, eu sempre dou a causa do problema, certo? A consequência, o que, que vai acontecer se não corrigir. Né? Então, tanto pode ser a consultora ou o proprietário, eles vão saber, se eu não corrigir essa cerâmica, será que ela pode cair na minha cabeça? Né, Rafa? Pode ser crítico. Ou não, ela só vai dar um incômodo estético. Tá? Então, eu sempre gosto de dar, de avisar a consequência desse problema. E outro item que eu acho de suma importância é como corrigir, certo? Não adianta também tanto o proprietário ou a consultora fazer de maneira paliativa, certo? Não ir realmente na causa e como deve ser corrigido, que daqui a pouco o problema em pouco tempo vai acabar retornando, é mais incômodo do proprietário, mais custo para a consultora. Então, o nosso intuito é realmente dar a recomendação de como corrigir os problemas também. Tá? Perfeito, perfeito. Tiago, a gente falou também a respeito, a gente fez até uma brincadeira que as consultoras iam ficar chateadas com a gente, Uhum. porque a gente identificou que o último andar não é legal comprar, como Uhum. também o primeiro andar não é legal para comprar. Se você não assistiu, volta lá na primeira parte. Bem interessante. Que Informação importantíssima. importantíssima essa informação, né? técnica. Uma Uhum. informação técnica. Mas deixa eu te perguntar o quanto ao seguinte: muitas pessoas se preocupam com o sol. Ah, Rafa, eu tenho que ser sol da manhã. Qual a minha visão disso? Cara, às vezes o sol da manhã não é melhor. Uhum. Por Uhum. quê? Na minha visão, me corrija, por favor. Não, não. Porque, de repente, ele é virado totalmente para o leste. Ele pega as duas primeiras horas ali de sol da manhã e o Uhum. resto de todo o dia, de 10, 12 horas, depende da Uhum. época do ano, ele não vai pegar mais sol. Sim, Mas sim. ele é virado para o sol da manhã. Uhum. Uhum. Então, eu sempre sugiro, por exemplo, face norte, Tá. né? Eu acho que Uhum. pega um pouquinho mais, Uhum. né? Uhum. E, Uhum. qual a importância também, Tiago, de outros fatores como ventilação cruzada, Uhum. a iluminação? Uhum. é, o que é importante o cliente atentar nesses aspectos? Uma vez Uhum. que o imóvel está pronto, aparentemente não tem nenhum vício oculto ou de Certo. repente alguma outra situação. Eu vou escolher o apartamento. O que o Tiago Dil da Uhum. Constate Uhum. escolheria para poder morar? Dentre essas situações de fachada norte, sul, leste, oeste, o que tem uma maior tendência, Rafa, a surgir mais umidade, né, é realmente na fachada sul. A fachada sul tem uma maior tendência a ter mais danosa a fachada sul. Então, por exemplo, as consultoras normalmente elas fazem todas as fachadas da mesma forma, a maneira de pintura, né, os procedimentos de pintura, mas às vezes não é dado uma atenção, tanto na construção quanto nas manutenções periódicas, de dar uma impermeabilização, por exemplo, nas fachadas, para que a fachada mais atingida seja mais protegida. Tá? Então, existem essas Ah, situações. Tá? Não tem nenhuma obrigação normativa disso. Só que nos meus laudos, por exemplo, quando vamos fazer agora uma reforma na edificação, eu peço para impermeabilizar, dar uma atenção especial nessa fachada sul. na fachada A sul. fachada sul ela tem uma maior tendência a isso. Tá? Então Então, quando for virado para o sul, não compra. não é que é isso que eu tô falando, não é que não compra, né? Tá, Mas tem que ver com a consultora se ela realmente deu uma atenção diferenciada para essa fachada sul, né? perfeito. Ou para quando for fazer uma reforma no prédio, para ver se a consultora que vai fazer a reforma, que eu recomendo nos meus laudos, né, para reformas e edificações, dá uma impermeabilização que vai dar uma maior vida útil para a fachada sul. Agora eu vi vantagem, agora tu me ajudou. Porque de Então, repente, se a consultora faz esse diferencial, uhum, eu posso chegar pro cliente uhum, na obra e falar assim, ó, querido, pode escolher o uhum. lado que mais te agrada quanto à Isso, visão, a isso. ventilação é igual, Uhum, porque a consultora teve essa preocupação com uhum, a fachada uhum, sul, por exemplo, isso. né? O Uhum. meu apartamento, ele é oeste, Tá. ele pega meio da tarde em diante e boa parte ele pega sul também. Tá, Então eu percebo que eu tenho essa diferença. Nunca tive problema com sim. umidade, filtração Uhum, e tal, né? uhum. Ele se torna, confesso que ele se torna um pouquinho mais gelado nessa época, Tá, né? tá. Que eu acho que é Conforto normal. térmico, né? O Uhum, conforto térmico, perfeito, uhum. né? Mas meu maior medo não era nessa situação. É porque quando eu fui para lá, os meus filhos eram um pouco menores, era quanto à saúde também, né? Porque Claro. tem esse aspecto, né? Porque Uhum, se é um apartamento úmido, ele é mais propenso a fungos e com certeza, outras coisas com assim também, certeza. né? Ô, Rafa, é até interessante tu falar nessa parte de condensação, né? Para explicar para as pessoas aquela umidade que a gente vê às vezes nas paredes, no teto, nos móveis. É muito comum, às vezes, ver nos banheiros, né, Rafa, que o pessoal Perfeito. utiliza muito, né, a água quente e às vezes não dá uma Aquela marca circulação escura correta. no gesso. Sim, que às vezes acha que é infiltração e não é, daí briga com o vizinho de cima, às vezes, né? Perfeito. Porque acha que é uma infiltração e às vezes está sendo o próprio causador.
O que, que eu acho importante dessa parte de umidade, de bolor, de condensação? Eu noto que os imóveis, né, tanto casa como os prédios mais próximos à vegetação, tá? Eles são, a umidade fica muito acentuada e tem mais propensos a essa parte de condensação, certo? Então, tu tem que sempre analisar, se tu for comprar uma casa, se for comprar um apartamento, se foi dada uma atenção especial para isso, tá? Porque muitas vezes os arquitetos, eles fazem um projeto, né? E constroem da mesma maneira, se construir no centro da cidade ou num local mais afastado, mais úmido. Então, eu noto muito isso, tá? Então, tá, eu pego, às vezes, edificações que realmente, Rafa, que condensam totalmente tetos, paredes, móveis, televisão, já peguei casos como esse, tá? Então, tem essa atenção especial. Então, alertar também, né, os arquitetos, né, é bem importante também, até os corretores, quando forem vender, atentem-se a essa parte de aonde está sendo vendido esse imóvel, né? Se está realmente sendo vendido no local mais propenso a isso, atente-se se não tem problema de ventilação, tem uma atenção especial a isso, né? E com dúvidas, buscar um especialista, tá? Que é o Thiago de Lida Constante. Pode ser também, está à disposição, tá? Estaremos à disposição, né? Uhum, Ô, uhum. Thiago, eu percebo que assim, ó, e um negócio muito bacana que a gente conversou aqui na primeira parte também, é que tu elogiou teus colegas, teus pares da Bastante. engenharia, Aham. de construtor e tal, Uhum. por quê? Porque ninguém vai fazer uma obra e botar seu nome lá, engenheiro, encarregado, Uhum. fulano de tal, para depois dar problema, Não, 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 não. né? Uhum. E tanto isso é verdade que eu percebo que as consultoras que têm realmente uma preocupação com o seu cliente, com o pós-entrega e tal, eles têm mudado muito. Por Uhum. exemplo, era comum a tubulação de água quente ser de cobre, Certo. né? Uhum. Hoje eles fazem com um É material o PEX que a gente chama que é também. aquele caninho verde agora, né? Tem, tem. Que as emendas são com termofusão. Isso, isso. Então, poxa, a possibilidade de dar problema é bem menor. Uhum. Né? Eu vejo um outro problema também que era muito constante, é o que acontece. Tu tá tomando banho, tu te movimenta embaixo, às vezes tu não percebe, né? Aí o rejunte, Uhum. ele se desgasta, Uhum. ele infiltra, e outro Uhum. banheiro de baixo, principalmente como a gente começou a fazer gesso, que não é uma tendência nova, Sim, que o sim. gesso É. começou de um tempo para cá, né? Uhum. E aí, pô, detonava o apartamento de baixo, era aquela confusão e tal. E agora não, as pessoas já fazem uma manta por baixo, tal, um Uhum. isolamento. Uhum. E eu vejo essa preocupação. Eu acredito que essa preocupação com o cliente, com o bem-estar, é muito importante. Então, por isso, quando você for comprar, mais uma vez, fica a dica aqui, se certifique se esses diferenciais existem Uhum. na obra, né? É bem Então, interessante isso, Rafa. isso é muito interessante para evitar problemas futuros, né? Uhum. E aí eu Uhum. quero te perguntar, Thiago, como um cara viajado, o que que tu vê de mais diferenciais ou nessa área ou na área construtiva que eu vejo especialistas fora do país, a gente até comentou Uhum. sobre isso, né? Uhum. Na Europa, nos Estados Unidos e tal, dizendo que o nosso padrão construtivo é um tanto quanto arcaico ainda. O que que Certo. tu vê para o futuro? Uhum. Primeiramente, ressaltando essa parte das tubulações que tu falou, que é bem interessante, as tubulações de água quente de cobre, por exemplo, muitos clientes hoje, para edificações mais antigas, de 20, 30 anos, eles me chamam muito para identificar vazamentos, porque realmente o cobre, não a curto prazo, né, mas a longo prazo, ele acaba entrando em corrosão e dando esses tipos de vazamento. Então, quando tu buscares um imóvel um pouco mais antigo, esteja ciente desse tipo de tubulação, busquem, né? Se vocês quiserem já substituir essa tubulação, tá? Se acharem propício, ou peçam realmente para um profissional historiar para ver se está tudo ok para se resguardarem, tá? Na parte dos banheiros também, tu falou da impermeabilização, é o que a gente conversou no nossa primeira parte, essa importância agora que está sendo dada para a impermeabilização de uma maneira mais profissionalizada, né, Rafa? Pegavam simplesmente, às vezes, um profissional um pedreiro dentro da obra, por exemplo, não era especialista nisso e colocavam para impermeabilizar. Né? Então, hoje, existem empresas realmente especialistas nisso para poder atender hoje as edificações. E falando um pouco dessa cultura, né, que a gente tem aqui, que é a construção civil, ela é um pouco arcaica mesmo, né? Principalmente na parte de vedações, a gente nota muito isso, que a gente utiliza muito tijolo cerâmico, né? Apesar de ser uma matéria-prima bem forte, né, a argila, para a produção dos tijolos, eu acho que ainda não é, às vezes não é muito a construtora que não quer mudar, às vezes para um drywall, para vocês entenderem, né, aquelas divisórias em gesso acartonado que são utilizadas aí por todo mundo,
né? É às vezes o preconceito do cliente de eu vou comprar um apartamento que tem uma divisória em gesso acartonado. Então, assim, ó, nas capitais, igual a gente, né, Rafa, já conversou na primeira parte, nas capitais essa cultura já está sendo implantada, tá? Eu acredito que se a cultura sendo aceita nas capitais, automaticamente ela vai começar a ser aceita nas edificações no sul do estado, aqui na nossa região, né? O que eu vejo bastante já são, por exemplo, os lofts, né? Que são inovações já também, né, Rafa? Desenvolveram bastante essa parte dos lofts, já estão sendo feitos com gesso acartonado, né? Mas eu acho que ainda é o preconceito ah, não, vou ter uma parede que se eu der um impacto, alguma coisa pode quebrar, tá? Mas ela tem diversas qualidades, um drywall gesso acartonado. Ela tem um maior controle térmico, por Isso que eu ia te exemplo. perguntar. Quais são as vantagens Uhum, e as desvantagens uhum. Do do gesso drywall, acartonado, do drywall. gesso acartonado? Uhum. Eu acho que vantagens, por exemplo, do drywall, esse controle, né, muito mais apurado, esse controle térmico, né, de tu ter realmente um controle acentuado, tu poder botar, por exemplo, uma lã de vidro, né, alguns preenchimentos, tu pode dosar isso de uma maneira que tu queira um conforto maior dentro da tua edificação, do teu ambiente. Eu acho importante também a parte de manutenção, né, Rafa? Às vezes tu vai ter que quebrar toda uma parede para Perfeito, fazer, né, verdade. nessa parte de sustentabilidade é muito mais prático, né, gera muito menos resíduos, né, fazer uma manutenção simplesmente numa plaquinha de gesso do que sair às vezes quebrando, né, É, é, paredes a reviria, né? o que eu vejo hoje, a gente usa o gesso, né, no teto. Uhum, E o gesso, por um lado, ele é ruim, uhum, né, porque de repente trabalha alguma coisa e tal, uhum, mas ele denuncia muito rápido qualquer tipo de uhum, vazamento. uhum, E ele faz um serviço local. uhum. Imagina se fosse numa laje maciça. Deixa eu te contar isso aí. Bora. Eu quero saber. As edificações antigas, vamos basear aí 30 anos mais ou menos, tá? 20, 30, 40 anos aí. Elas têm uma situação específica que antigamente eles não faziam gesso, eles faziam laje dupla. Hum, Então hoje a minha maior dificuldade de identificar uma infiltração, por exemplo, num banheiro, um vazamento, é que é colocado simplesmente toda a tubulação entre duas lajes e é repleto de areia. Então hoje eu não consigo ver, a água pode estar percolando para um lado e para o outro, e a dificuldade de manutenção, porque eu não consigo nem ver a tubulação, por exemplo. Né? Então a gente vai trabalhando com tecnologias, por exemplo, hoje eu tenho uns produtos que é um traçador químico, que é um produto fluorescente de várias cores, né? Daí tu coloca esse produto no ralo, certo? Por exemplo, no vermelho, e no entorno da tubulação, para ver se é uma problema de impermeabilização, a gente põe, por exemplo, um azul, certo? tá. Eu estou indo até agora fazer um estudo desse, porque eu apliquei esse produto numa edificação e hoje eu estou indo lá. Então eu vou com uma lanterna de LED e é um produto fluorescente, então ele realça com a cor, se é um problema vindo da instalação hidráulica ou da impermeabilização. Tá? Então, mas imagina a dificuldade se eu analisar simplesmente a água e a laje cheia d'água, né? Uma laje dupla, eu teria que quebrar tudo, né? E o gesso é um exemplo de manutenção. Ótimo que tu falou. Né? Ao invés do teto, vamos passar agora para as paredes, né? O gesso acartonado. Então, além da acústica que tu falou, que tu pode Uhum, uhum. dosar a quantidade uns Sim, chamam de lã de pedra, outros chamam de isso. lã São de os vidro, isolantes né? térmicos, né? É, também tem essa questão de fácil Com manutenção, certeza, né? né? Com certeza. E quais seriam as desvantagens, Thiago? As desvantagens, o que eu vejo, realmente, né, se der um impacto, ela é menos resistente do que uma parede de alvenaria, né, o Rafa, é normal. Ela tem muita movimentação térmica ainda, então, entre as placas ainda acaba gerando um pouco mais de trincas do que uma parede em alvenaria, tá? É, não vejo mais muitas desvantagens em relação a isso, tá? A desvantagem que eu vejo é a cultura das pessoas de não entenderem que a gente tem que chegar numa evolução dessa, né? E eu acredito que as consultoras, se virar uma cultura, o Rafael, eu acredito que vai aprimorar também esses trabalhos, Perfeito. certo? Se todo mundo começar a trabalhar com drywall, com certeza vão vir novos estudos, novas tecnologias, novos investimentos para aprimorar mais ainda. A Ô, minha visão é Thiago, essa. mas essa parede, ela é resistente à acústica mesmo? Ou não é bem assim e Não, tal? não. Hoje tem tecnologia para resistência térmica e acústica, tá? Para te teres noção, existe a norma de desempenho desde 2013, tá? Que ela exige algumas situações de isolamento térmico e Ah, acústico, entre paredes e fachada. Então, hoje, todos os componentes da edificação,
elas devem seguir exigências térmicas e acústicas, tá? Ah, bacana. Obrigatório. Não, então não vai ter aquela cena que a gente via nas novelas antigamente que eles botavam um copo, lembra? Uhum, Na aham, parede para aham. ouvir as conversas. Outro vai Essa ter que namorar, tem que botar dificulta. a mão no louco. Isso. As Oi? crianças vão escutar. É, A sogra tá no sofá. Ai, meu Deus. boa, boa. Boa, Não, né? mas Não tem. vai ter esse problema. Aham. Se a pessoa que está adquirindo um imóvel desse tem dúvida, exija da construtora, que é obrigatório, né, um ensaio de isolamento térmico, de isolamento acústico, que ele vai estar seguindo as normas. Perfeito. E eu Tá? percebo que isso vai ser uma realidade, porque Vai. como a gente falou dos outros exemplos, de outros materiais usados Uhum. ali, eles têm já essa preocupação, Tecnologia, né? tudo. É. Ô, Thiago, enquanto as meninas vejam reality show nas Tá? séries da Netflix, a gente gosta muito de ver séries e documentários a respeito de construção, né? A Eu gente sou um já comentou apaixonado. sobre isso. E como eu te sigo, né, também, Obrigado. a Eu Mana, também. que é profissional na área, que é tua Isso, esposa isso. também e tal. Cara, eu ri muito porque vocês estavam num passeio, eu acho Aham. que era Santorini, não sei. E aí tu tava fazendo um registro com o teu celular e tal. Aí ela assim, amor, mais uma igreja bonitinha essa? Assim, não, não, tô vendo uma fissura. Aham. Aham. É Me uma chamou a atenção paixão. essa fissura. Eu digo, olha, o cara tá passeando e tal, a mente Aham. dele não Aham. para, tá acelerada na Aham. fissura da igreja, cara. Eu adoro, eu adoro. É, Foi bem legal até. Em outra época eu conheci a Torre Eiffel e cheguei na Torre Eiffel, fui lá em cima e eu comecei a olhar a corrosão que dava, enferrujava ali, assim, como é que estava a estrutura. é ferro o Então, material mesmo? é, É é, é, ferro? é ferro. Mas eles fazem uma manutenção. É a cultura que a gente não tem, né? Uma manutenção periódica intensa, né, Rafa? Então, Tem sempre alguém infelizmente, trabalhando, né? sempre, Porque sempre, batendo sempre, ferrugem sempre, e sempre, tal. sempre, sempre. Então, eu gosto, eu tô olhando lá, eu tô comparando com a nossa construção daqui, né? Vendo o que eles realmente também executam de maneira inadequada e o que eles realmente já evoluíram em relação a isso. Então eu Aham. gosto, realmente, assim, é uma paixão para mim. Então eu tenho registros aí, eu até pensei um dia em fazer um livro, tá? De Por, patologias pelo mundo. por que não, Não cara? sei, Olha que uma ideia para bacana. frente. Eu lembro dessa preocupação com a oxidação, o ferro pode se chamar de ferrugem, né? Eu Claro, acho, né? pode, pode. E quando eu era da Marinha, um dos principais trabalhos do pessoal de base, ali, os praças, era bater, a gente chamava de bater ferrugem. Tu usava um rapel, uma cadeirinha, Tá. né? E tu descia no casco do navio e batendo, sempre tinha que bater ferrugem, porque ele Uhum. ia descascando. Imagina, ferro em contato com água Uhum. salgada, Uhum. né? Uhum. Era uma combinação Uhum. totalmente complexa, né? Desfavorável para a estrutura, né? Desfavorável. E até a gente comentou na primeira parte, inclusive, que muitas patologias também, né? No litoral, né? Isso tem que tomar Muitas, cuidado muitas, também, né? muitas, muitas. É o que De eu. construções O mais que, antigas e tal. aham. O que me chama muito a atenção a falta de manutenção realmente, Rafa, tem que ser mais acentuada nas edificações de litorâneas. Tem que ser. Né? Realmente, toda a maresia, ela ataca diversos componentes da edificação. Né? O sal, o cloreto, que a gente fala, o cloro ali. Então, não Inclusive o adianta. concreto, né? Inclusive concreto. A gente Inclusive pensa que o concreto. concreto não tem, não Não, vai não, reagir não. com a maresia, Vai, mas vai, reage, vai, né? vai, vai. O Ele pessoal se tem. prende mais à parte metal, né? Mas não é Não, isso, né? não, 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 não. Ele realmente ele é bem atingido em relação a isso. E um problema que eu vejo muitas vezes tu não adianta, igual a gente tá falando da parte ambiental, não adianta tu construir com as mesmas características no centro de uma metrópole, construir da mesma forma no litoral. Então, às vezes, o mesmo material que é utilizado nessas condições está sendo aplicado lá também. Tá? Então, eu vejo muito isso ainda, tá? Muito, muito, muito. Então, até para as consultoras, né, o Rafa, um toque, quando for fazer um orçamento, vai orçar situações de litorâneas, já orçar com esse procedimento já específico. Tá? Em relação a isso, eu vejo muito o mesmo material sendo utilizado. Perfeito. E Uhum. não se deve, né? Não. E uma das loucuras, cara, porque assim, a respeito do drywall também, que as pessoas têm muita resistência, porque é simplesmente falta de conhecimento, né? E Sim, quando a sim, gente sim. olha para determinadas situações da engenharia, a gente acha loucura, como eu acho algumas Uhum. coisas, por quê? Porque eu não tenho conhecimento básico Claro, para isso. claro, claro. E o que eu acho loucura, tipo assim, como é que tu constrói na praia, cara? Eu Uhum. fiquei vendo algumas construções e tal, que quem nunca foi na praia com seu filho, quando era pequeno e tal, e fez um buraco na areia
para que a água venha e tu possa ficar Uhum. brincando, nem chamar de uma piscininha e tal, Aham, né? sim, Lembra? sim, sim, sim. E na praia é assim, né? O cara vai fazer uma fundação, vem água, cara. Sim, sim, E sim, água, e é sim. aquela água salgada ou não? Sim, sim, depende É, da né? situação, sim. Pega o nível Que loucura do isso, cara. normal. É, Então torna mais caro a obra. torna mais cara, porque ela é muito mais dificultosa para fazer, né? Ela não tem o. Existem solos que têm uma estabilidade própria, né? Que às vezes tu não precisa, tu pode escavar totalmente, né? Na vertical, e ele vai ficar estável, tu vai poder fazer a tua contenção tranquilamente. E sim, tipos de solo, por exemplo, os arenóis que é na proximidade da praia, que tu vai ter que realmente já fazer uma contenção prévia antes da escavação. Então o custo é muito maior, né, Rafa? Então, É, e são pontos muito pesados, tá? Na construção. Às vezes tu não fazer um diagnóstico com um tipo de fundação, não fazer um diagnóstico verdadeiro do solo para essas contenções, isso aí os valores tornam-se exorbitantes depois na hora da conclusão, né, dos custos. até tem um exemplo de uma obra aqui que não era na praia, mas era aqui próximo de onde nós estamos. Aqui nós estamos nas imediações do centro da cidade de Criciúma, que foi feito umas fundações preliminares, mas Uhum, nada tão aprofundado. E aí acharam uma falha geológica. uhum, uhum, Cara, a obra quase que não se pagou. uhum. O preço foi nas nuvens, assim. O Rafa, e assim, ó, é uma dica bem legal também, tá? Eu vou dar para vocês que surgiu aqui agora. Quando fores comprar um terreno, tá? O que é interessante, às vezes você vai investir 100, 200, 500 mil, 1 milhão no terreno, tá? Existe um procedimento que se chama sondagem, né? Não sei, algumas pessoas conhecem, outras não, que vai em uma empresa identificar exatamente quais são as características do teu solo. Perfeito. Porque Empresas às vezes, especialistas nisso, né? isso, empresas especializadas. E custa, vou dar um valor estimado para vocês, a partir de R$ 2.000, Rafael. Então, a Bah, partir de R$ 2.000, tu vai lá e consegue identificar as características do teu solo. Às vezes tu vai notar, não, por que o terreno está tão barato nessa situação, né? Daí tu acha que está fazendo um bom negócio, economizando terreno, quando vai ter que fazer uma fundação, uma estaca, por exemplo, lá, muito profunda, vai gastar muito com a fundação. Então, uma dica que eu dou, que eu vejo muito, que a pessoa vai comprar um terreno para investir, para que seja para investir, faça esse laudo de sondagem, né? O único mistério que a gente tem é o que tem ali para baixo, né? Então, é uma dica assim que o pessoal, por falta de conhecimento, compra o terreno, por que não fazer um laudo de sondagem, né? Para te estar seguro, né? Porque tu vê toda a parte estética, né? Todo o ambiente, tu consegue conhecer, mas como é que está o interior dele, tá? Então, uma dica bem legal para todo mundo vai comprar um terreno, primeiro faz uma sondagem. cara, e uma característica muito interessante aqui da nossa região, e que eu vi, como eu tenho mais de 20 anos aí de Uhum. profissão, o pai bem mais, né? E por falar nisso, a gente ficou devendo para a audiência aquela história de quando era meu office boy, cara. Tá, Aí vamos depois lá. vou ter que contar essa Vamos história lá. para eles. Tá. E aí o que aconteceu algumas vezes? Tá, e aí, como é que tá a obra? Então, já deu início e tal? Eles disse, cara, não achamos uma mina embaixo? Uhum, uhum, E agora, vai perder o terreno? Não, perder não vai, mas vai uhum, encarecer uhum, totalmente fora da nossa previsão uhum, uhum. orçamentária e agora a gente, muitas vezes, o que acontece? Mesmo antes de começar a obra, o pessoal já vende, Sim. né, por Uhum, uma questão econômico-financeira e tal uhum, também, né? Uma uhum, estratégia e não está nada errado, tá tudo uhum, certo, o imóvel está incorporado, pode vender. uhum, E aí se depara com um problema desse, por uma falha. Hoje eu não lembro mais de ter visto esse comentário, graças a uhum, Deus, né? uhum. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, o que que acontece? Tem lugares em Criciúma que tem mais e outros lugares em Criciúma que tem menos. Tá, Galerias, essas tá. minas. Uhum. Então, é perigoso ou não? Vamos lá. Quando tiverem uma região que é mais suscetível a isso, certo? Essas situações de galerias, tem um departamento específico, né, que atende e tem esse mapeamento das minas, só que ele não consegue ter 100% assertivo, né? Então é assim, ó, Rafa, para te entender, se uma mina está passando a 100 metros de profundidade, vou dar um exemplo para vocês, tá? Com uma sondagem, a gente já vai ter noção que a fundação pode chegar até 10 metros e não vai ser influenciada por isso, tá? Tá, Então, depende da... É porque é um assunto muito técnico, mas essas estacas que a gente fala, se existem esforços laterais, né? A certo. sapata, ela Para poder resiste... segurar a Isso. obra, né? E as sapatas existem normalmente só pela base, é bem superficial. Então, assim, ó, uma sondagem vai atingir uma profundidade bem acentuada, que vai se tornar o imóvel seguro para fazer uma construção, tá? Então, eu sempre recomendo. Uma sondagem vai realmente te definir.
porque às vezes com uma profundidade já muito acentuada, que a sondagem não chega, muito provável, tá? Praticamente 100%, que esse tipo de fundação vai ser o suficiente de sondagem vai ser o suficiente para tu fazer uma fundação segura. Tá? Perfeito. Tu conta ou eu conto a história da mala? Conta, pode Eu contar. posso contar? Receita de água na boca, contar. Vai. Eu gosto dessa Eu história. conto toda hora. Como a gente prometeu aqui, a gente se identificou na primeira parte do podcast. Eu fiquei muito feliz durante um período lá que o pai do Thiago, Isso. Odair de Souza, meu tio, chegou para mim assim, ó, Rafa, a tia Maga, tia Magali, não aguenta mais o Thiago em casa, ele é muito acelerado. E realmente, né? Uhum. E aí, esse cara, eu vou trazer ele para cá, ele já aprende alguma coisa com a gente e tal, e aí tu bota ele trabalhar, bota ele fazer alguma coisa e tal. E eu lembro que tu ficava assim, ó, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos no banco agora? Quer que eu faça alguma coisa? Proativo, E não sei o quê. proativo. Proativo e tal. E o Thiago sempre foi muito solícito. Eu vi em ti, Thiago, assim, uma satisfação gigante em estar ajudando, e estar fazendo bem para as pessoas e tal. E te vejo assim, ainda é uma das causas que me trazem muita admiração Obrigado. como profissional, como pessoa, Uhum. e muito bacana. E só que chegou um determinado momento, que era sexta-feira, como hoje, final de tarde, Uhum. os corretores já desaceleram, já eu fico mais ali pela consultora e tal. E eu lembro que tinha uma vidraça que dava para recepção, lembra? Lembro. E ali ficava, lembra? Né? Como esquecer, né? E ali ficavam os corretores passando, indo e vindo e tal. E a minha sala, que na época eu não era corretor ainda, eu fazia parte financeira administrativa. Aí de vez em quando um chegava para mim e fazia o sinal assim: ó, oh, tem vale hoje? Eu falei assim: não, ó, não Não tem, dá. não tem, não tem, não tem. E aí, pá, irmão e tal, pá. E aí daqui a pouco chega o tio daí, com uma mala bonita, né? Era aquelas malas que Sempre, tinha o sempre. segredo, lembra? Sim, Tinha sim, o segredo sim. assim e tal, parecia tipo um cofre e tal, pá. E eu lembro que ele abriu para pegar um documento, né? Eu tava ali por perto e tal. E aí o Thiago acho que percebeu que tinha alguma coisa a mais naquela mala e foi querer ajudar. E no que o Thiago foi querer ajudar, ele pegou a mala para guardar, puxou a mala e a mala tava com muita grana. Abarrotada de Tava dinheiro. abarrotada de dinheiro. Eu não sei se na época, eu acho que a inflação ou coisa parecida, era muita nota, Muita, cara. muita, E muita. as notas se espalharam por toda a imobiliária. Os corretores olhavam pro outro e faziam assim: hoje tem vale. E ninguém querendo dar dinheiro e vá. Eu Essa lembro, foi eu lembro, histórica. eu lembro só do tipo falando assim: ó, Tiago! Nossa O senhora. Tiago levantou a voz alta. Eu acho, eu não sei, não lembro o resto da história, mas ele acho que ele deve ter pego dinheiro e ter dado vale pra turma dele ainda, Só mas... pode. E Eu acho descontou que da ele minha descontou da tua mesada. mesa. Boa, boa. Parece que ficou 2 anos sem mesada, né, Tá bom. cara? Até hoje deve estar Baita pagando salário o de office pai. boy eu devia ter ainda. Bons tempos, Thiago. Legal. É interessante, né? Que a vida nos traz boas lembranças de tempos que a gente tinha pouco, quase nada, e se divertia muito, Aham. Meu né? Deus do céu. Então, cara, bom demais ter aqui. Obrigado, Pedro. Te amo de coração, isso Eu não é também. segredo para Eu ninguém. também. E eu acho que é por isso que o podcast fica tão legal, porque a gente tem Fica. essa intimidade de brincar, a gente se Uhum. conhece, a gente se Uhum. valoriza, se admira. E quero desejar, cara, que Deus sempre te abençoe no teu casamento, na tua profissão, continue sendo esse profissional de credibilidade, muito respeito, Obrigado, Pedro. tá? E sempre que pudermos estaremos juntos. Com certeza. Valeu? Agradeço Obrigado, bastante Pedro. aí ao convite. E, pessoal, sempre estou à disposição. Se quiserem entrar em contato no Instagram, o nosso Instagram é Constate Perícias e Avaliações. Tem meus contatos aí. Se alguém vê o Rafael, quiser meu contato também, ele passa aí. Não sei como é que tá o meu nome Paz. ali, se é Thiago Primo, mas o engenheiro Thiago, tudo certo. Beleza? Valeu. Valeu, querido. Obrigado, tá? Deus abençoe. Você também. Gente, eu também estou lá no Instagram, no Rafael Souza Canuto, ou ainda no IDF, underline imobiliária, para que você possa interagir com a gente também aqui através do nosso YouTube. Valeu, beijo, Um até abraço. mais.